Porque você sabe, nós somos especialistas nisso. Nós queremos demais algo e demonstramos para Deus o tanto que a gente quer isso. Só que essa intensidade de demonstrar a Deus o quanto nós queremos isso, ela vai diminuindo conforme demora para a gente receber isso que a gente quer. Então quanto mais demorar para receber, menos intenso é a sua demonstração para Deus do quanto você quer isso. Ao ponto que, se demora muito, você simplesmente para de pedir. E nessa hora que você para de pedir, esse sonho que foi Deus que plantou no seu coração, morre. Mas Deus mandou te falar, olha aqui para mim, Deus mandou te falar, Ele colocou a chave na sua mão, para que você entre nesse quarto, empurre a tampa desse caixão, e os sonhos que Ele colocou no seu coração ressuscitem. Aleluia. Quero fazer algo com você agora, antes de nós orarmos. Feche seus olhos, não vou mandar você ficar de pé, mas eu quero que por um breve momento, você comece agora a lembrar quais são as orações que você simplesmente parou de fazer. Quais são os sonhos que tem muitos anos que você não menciona sobre eles diante de Deus? O que foi que Deus colocou no seu coração e que porque demorou a acontecer, você desistiu de pedir para Deus? O Senhor vai te trazer a memória agora no nome do Senhor Jesus. Oh Espírito Santo de Deus, traz, Senhor, traz a memória agora dos meus irmãos. Começa a mostrar para eles agora, Deus, da mesma forma que o Senhor me mostrou esse quarto, começa a mostrar para eles agora a chave na mão deles. Começa a mostrar para eles agora, eles entrando nesse quarto, empurrando a tampa desse caixão. E mostra para eles, Senhor, quais são esses sonhos que estavam esquecidos, que estavam mortos, e que o Senhor agora está trazendo de volta para a vida. Está aquecendo no coração deles a chama, a esperança, a fé de que se o Senhor colocou esse sonho no coração deles, é porque o Senhor quer realizá-los. Pai, então coloca agora no coração deles, Deus, de novo o encargo, a fé, o desejo por essas coisas, para que eles voltem a orar, para que eles voltem a crer, para que eles voltem a pedir, e para que eles apropriem da realização de todos esses sonhos. No nome de Jesus, ainda com os olhos fechados, eu quero te dar a oportunidade agora para você começar a orar por isso, por esses sonhos que Deus te mostrou que você havia esquecido. Por um breve momento, assim mesmo como você está sentado, começa a orar agora, começa a declarar, começa a falar para o Senhor quais os sonhos que Ele colocou no seu coração e que ainda não foram realizados. Começa a pedir isso para o Senhor agora. Vamos gastar um tempo orando por isso agora. Oh Espírito Santo de Deus, sim, Senhor, no nome do Senhor Jesus. Oh Papai, coloca cada um desses irmãos na presença do Senhor e declara agora no nome do Senhor Jesus. O Senhor traz de volta esses sonhos, o Senhor ressuscita esses sonhos, o Senhor dá para eles a fé, ó Deus, na realização de todos esses sonhos. Sim, Deus, eu declaro nessa hora o sonho de fazer uma faculdade, o sonho de se casar, o sonho de formar, o sonho de prosperar, o sonho de poder dar uma casa para os seus pais, o sonho de visitar lugares desse mundo, o sonho de poder abençoar quem eles amam. Eu declaro no nome do Senhor Jesus que é o Senhor quem está restaurando esses sonhos agora. Sim, enquanto nós estamos orando aqui, eu vejo claramente algumas pessoas haviam desistido, enterrado o sonho de formar na faculdade. O Senhor está restaurando esse sonho agora no seu coração. Eu também vejo pessoas que haviam desistido do propósito de ter uma família feliz e abençoada. Por causa de experiências ruins, de traumas, você havia desistido desses sonhos. Mas o Senhor está ressuscitando esse sonho no seu coração agora, em nome de Jesus. Oh Espírito Santo de Deus. Sim, veja pelos olhos da fé. Se o Senhor trouxe esse assunto à tona, se o Senhor gerou esse momento agora, se o Senhor te trouxe à memória esses sonhos, é porque Ele está vindo realizar, Ele está vindo concretizar cada um desses planos, desses sonhos, e você vai viver a vida que Deus sonhou para você.
em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Quantos pelos olhos da fé viram sonhos sendo ressuscitados aqui? Aleluia. O único pedido que eu te faço: volte para dar testemunho. Você tem que testemunhar aquilo que Deus está fazendo na sua vida. E esses serão dias onde teremos uma enxurrada de testemunhos no nosso meio. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Vocês não ficam empolgados não com essas coisas? Eu fico empolgado demais. Meu Deus do céu. Que vida poderosa. Você esqueceu de tirar a oferta ali. Ah não, Alexandre. Pelo amor de Deus. Tô brincando. Não esqueceu não. Combinei com ele. Eu que vou tirar a oferta no final da palavra hoje. Que alguns estão preocupados. Esqueceu. Inclusive já acharam a máquina? Colocou lá? Achou? Pois eu vou precisar dela na hora lá, para mim. Amém, irmãos? Pega a sua Bíblia. Atos capítulo 13, versículo 22. Traz para mim lá, Marcos, por favor. A máquina aqui rápido. Para eu já fazer o meu aqui antes. Porque depois no final não vai dar. Atos capítulo 13, versículo 22. Olha o que a Bíblia nos diz. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também dando testemunha disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Aleluia. Pode trazer aqui a máquina. Irmãos, palavra que nós vamos compartilhar aqui hoje: o homem segundo o coração de Deus. Presta atenção. Que é isso? Outra energética. Aleluia. Vocês não criticam não. Quem não gosta, como diz o outro, não toma. Pronto. Mas não critica quem toma. Deixa eu só fazer aqui que não tinha achado a máquina na hora que eu... Espera aí. Coloquei um zero a mais aqui. Pai amado. Amém, queridos. Muitos perguntam por que Davi foi considerado o homem segundo o coração de Deus. E essa dúvida do porquê ele foi considerado, cadê? Quem que vai pegar aqui? Acredite, pode fazer com que você erre na conclusão. Pode fazer com que você imagine que ele foi considerado o homem segundo o coração de Deus por algum critério que não seja o que de fato foi o que Deus considerou para dar esse título para ele. Porque presta atenção, não existe nenhum outro na Bíblia que foi intitulado como homem segundo o coração de Deus. Da mesma forma que teve gente que foi chamado de amigo de Deus. Quem que foi amigo de Deus, irmãos? Quem, irmãos? Abraão foi considerado amigo de Deus. Tá com moral? Que é isso? Ser amigo de Deus é um negócio poderoso demais. Agora presta atenção. Teve outro que andou com Deus. A Bíblia diz que ele andou com Deus e já não era mais. E subiu aos céus vivo, foi arrebatado. Quem foi esse? Enoque. Rapaz, mas vocês estão bons de Bíblia. Aleluia. Então vamos lá, teve um que foi amigo de Deus, teve um outro que andou com Deus, porque você sabe, andar com alguém pode ser um grande privilégio, dependendo de quem for. Teve alguns irmãos aqui que andaram comigo quando eram líderes e eu discipulador. Então eles podem falar: eu andei com o Rafael quando ele era discipulador. Quando você fala que andou com alguém, quer dizer que você teve uma história com aquela pessoa. E olha que maravilha, a Bíblia diz que Enoque andou com Deus. Uau! Que negócio poderoso. Ele foi discipulado pelo Senhor. Que é isso? Mas presta atenção, porque teve um que a Bíblia diz que ele foi conhecido, foi intitulado como o homem segundo o coração de Deus. Agora por quê? Por que Davi foi conhecido como o homem segundo o coração de Deus? Você sabe, algumas pessoas são prontas para afirmar de que porque ele era alguém muito rápido para arrepender do pecado. Davi arrependia dos pecados que ele cometia, e por causa disso ele estava muito próximo do coração de Deus. Eu já vi pastores pregando sobre isso na televisão, e eu posso te falar, não é verdade. Ele tanto não é verdade,
porque ele cometeu o maior pecado, vamos colocar assim, da vida dele, que ele pegou uma mulher casada, engravidou a mulher e mandou matar o marido só para poder ficar com ela e ninguém duvidar. E ele arrependeu no mesmo dia? Não, passou 9 meses. Precisou o profeta ir lá falar. E se o profeta não fosse falar, será que ele teria falado alguma coisa com Deus? Não tem como saber. Então ele não foi rápido para se arrepender. Outros dizem que ele era um homem segundo o coração de Deus, porque ele era do louvor, da adoração, escreveu um monte de salmos, foi extremamente envolvido com isso, em adorar o Senhor. Mas você sabe, teve outros que adoraram ainda mais. Salomão mesmo escreveu tantos quantos Davi os salmos de louvor, e muitos cânticos, e muitas coisas, e acredite, ele não foi reconhecido como um homem segundo o coração de Deus por causa de música. Aí então você tem que falar, então me fala aí, por quê? Porque presta atenção, queridos, o que eu vou te falar aqui, se você compreender, e andar no mesmo caminho que Davi andou, assim como ele, você também será reconhecido como homem ou mulher segundo o coração de Deus. Quantos querem ser alguém segundo o coração de Deus? Aleluia! Agora então nós temos que avaliar, por quê? Por que ele era? O que havia de especial assim em Davi? Vamos ver um outro texto da palavra de Deus lá em 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14. 1 Samuel 13, 14, diz o seguinte, acharam aí? Presta atenção. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Esse texto é quem falando para quem? É Samuel falando para Saul. Os irmãos são bons demais de Bíblia. Que é isso? Que bênção. Está todo mundo encaixadinho na história. O que aconteceu com Saul? Saul quebrou ali as regras que Deus estabeleceu, andou num caminho oposto ao caminho que Deus havia instituído para ele, e perdeu o mover de Deus. Deus o havia colocado para ser rei, e ele perdeu o trono. Agora presta atenção, porque alguns podem imaginar que então Davi foi reconhecido como homem segundo o coração de Deus, porque ele foi um bom rei para Israel, porque ele venceu as batalhas, porque ele trouxe isso, porque ele fez aquilo. Mas presta atenção, não foi. Porque aqui, quando Samuel deu a notícia para Saul de que ele perderia o trono, Samuel já se referiu a Davi como aquele de quem o Senhor se agradou. Uau! Ele estava lá cuidando de ovelha, e já estava agradando o coração do Senhor. Antes de ser rei, ele já agradava o coração de Deus. Então vamos ler um outro texto agora, que é importantíssimo para que você contextualize ainda melhor toda essa história. 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 4. Olha o que diz: o Senhor, Deus de Israel, me escolheu de toda a casa de meu pai, para que eternamente fosse eu rei sobre Israel. Porque a Judá escolheu por príncipe, e a casa de meu pai na casa de Judá. E entre os filhos de meu pai se agradou de mim, para me fazer rei sobre todo o Israel. Agora aqui tem algo a mais ainda. Algo a mais, tem uma pitadinha ainda de revelação para você receber nesse texto, que eu creio que vai trazer luz para você entrar na história. Quando você vê lá na frente na história de Davi chegando para o profeta e falando: olha, vou construir casa para Deus. Também estão ligados nessa história, né? Depois eu vou ler ela com vocês. O que Deus fala para o profeta? Vai lá e fala para ele que se ele está pensando que vai construir casa para mim, eu é que vou construir casa para eles, e tem mais, eu vou estabelecer o reino dele de forma que ele não terá fim. O reino dele vai ser eterno. Por quê? Porque da descendência dele virá aquele
que vai governar eternamente. Agora presta atenção, olha aqui para mim. Isso foi anos depois. Ele conversando com Natã, com o profeta que assumiu no lugar de Samuel, foi anos depois desse texto aqui de 1 Crônicas. Anos depois. E aqui não tinha profeta falando para ele. Aqui o próprio Davi já tinha entendido o que era a promessa de Deus para ele. Vamos ler de novo? O Senhor, Deus de Israel, me escolheu de toda a casa do meu pai, para que eternamente fosse eu rei. Aqui não teve o profeta falando para ele que o reino dele não teria fim. O próprio Deus já tinha dito isso para ele. Davi já tinha consciência de que o reinado dele não teria fim, antes do profeta falar. Pastor, então me fala, pelo amor de Deus, por que ele já sabia disso? Por que ele agradou o Senhor antes de ser rei? Por que ele agradou o Senhor e foi conhecido como homem segundo o coração de Deus? Vamos continuar avançando na palavra de Deus e você vai entender isso hoje, para que você ande no mesmo caminho que Davi andou. Por que Deus tinha prazer em Davi? A resposta para você, querido, amado e precioso irmão, é simples. Porque Davi fez da presença de Deus o centro da sua vida. Mas ele não fez isso depois que ele chegou no trono. Ele não priorizou a presença de Deus depois que as promessas de Deus se cumpriram na vida dele. Mas a partir do momento que ele entendeu o valor que tinha a presença de Deus, isso já encheu o coração dele. E ele não queria abrir mão disso mais em nenhum dia da sua vida. Olha, irmãos, vou falar algo muito sério aqui para você. Presta bastante atenção. Infelizmente, e eu falo infelizmente porque é um fato constatado, existem muitos irmãos, e que pode ser que aqui esteja repleto desses, que condicionam o servir a Deus, o colocar a Deus em primeiro lugar, buscar o reino em primeiro lugar, o ser útil nas mãos de Deus, fica condicionado ao cumprimento das promessas de Deus primeiro. Como assim, pastor? Fica aquela coisa do seguinte: quando eu prosperar, aí eu vou servir a Deus. Quando eu casar, aí eu vou servir a Deus. Ou quando eu resolver meus problemas, aí eu vou servir a Deus. E ficam usando as situações, as circunstâncias, para protelar, para jogar para frente o cumprimento da vontade de Deus na vida dele. Mas Davi não fez isso. Davi, indiferente de quando as promessas se cumpririam, no coração dele, a prioridade sempre foi a presença de Deus. Irmãos, eu vou falar um negócio para você, por favor me entenda, não fica chateado comigo. Sou seu pastor, sou gente boa, foi Deus que me colocou aqui para ser bênção na sua vida. E tem hora que eu posso falar alguma coisa que você não goste. Bem-vindo ao clube, é assim mesmo a vida. Tem hora que você ouve o que você precisa ouvir, ainda que você não goste. Então eu vou falar um negócio para você. Eu sei que toda comparação ela é muito ruim, porque cada um tem a sua vida. E aí, guardadas as proporções, literalmente é cada um por si, Deus por todos, dentro das suas rotinas. Mas olhando para mim, que sou pastor dessa igreja abençoada, e acredite, isso aumentou drasticamente a minha agenda de aconselhamentos, porque como pastor de rede antes eu já aconselhava muito, mas como pastor de prédio agora aumentou assim umas 4 vezes mais. Não sei por quê. Não quero presumir que é porque o povo imagina que eu estou mais perto de Deus do que os pastores de rede. Mas eu percebi que pelo menos lá no Bueno era isso que pensavam. Iam direto no pastor Naor e só quando ele não podia atender que vinha em mim. Eu acho que é porque pensava que ele está mais perto de Deus. E agora aumentou, mas acredite, não tem ninguém mais perto. Está todo mundo nivelado, está todo mundo tem o mesmo acesso. Mas resumindo, eu aconselho muito. Cuido dessa igreja. Faço parte da reunião do presbitério. Tenho a minha reunião com os pastores. Além disso, tenho 4 empresas. Além disso, dou mentoria online.
Além disso, tem uma mulher e 3 meninos. Além disso, tem uma mãe, que inclusive está mudando para cá essa semana, aleluia. Minha mãe, missionária, saiu de São Paulo, foi enviada para Bahia, ficou lá 20 e tantos anos, plantou igreja lá em algumas cidades, aí depois foi para Sorocaba e agora aposentou, como diz outro, e vai vir para cá, vai morar aqui em Goiânia agora, junto dos filhos e netos, e em nome de Jesus vai congregar nessa igreja abençoada. E não à toa, já arrumei casa para ela morar aqui perto. Como diz, mãe, está do lado. Mas resumindo, tenho irmão, tenho sobrinhos, tenho toda uma vida, tenho que ter tempo para mim e para tudo isso. Então acredite, minha agenda é muito corrida. Eu ainda cuido dos empresários na igreja, dos empreendedores radicais, cuido dos desempregados na Força Tarefa Empregos. Mais de 4.100 irmãos arrumaram emprego nos últimos 3 anos. Agora assumi o departamento de mídia da igreja. Sou eu que estou cuidando do jejum agora de novo, do site, das inscrições, das lives, dos grupos de WhatsApp, de tudo isso. Cuido dos Facebook, do Instagram, YouTube, da igreja, dos pastores, tudo. Eu me candidatei para cuidar do projeto agora de franquia da Escola Videira. E nós estamos fazendo agora o projeto porque nós vamos multiplicar a Escola Videira, aleluia. Vamos abrir escola para tudo quanto é canto, o ensino por princípios, e vai ser uma grande bênção. E tudo isso que eu faço, ainda assim, qual que é a prioridade, você acha? A presença de Deus. Por quê? Porque a sua agenda pode se tornar a desculpa perfeita para que você não busque a presença de Deus. Mas eu preciso te falar, dá tempo. Sabe por quê? Porque tem seriado do Netflix que eu gosto de ver e está tudo em dia. Vi todos os episódios. Eu gosto muito de filme, muito de filme. Eu e meus meninos, é o lazer nosso. Ontem a gente foi no cinema para assistir Shang-Chi. É assim que pronuncia mesmo? Ou Shang-Chi? Sei lá. Shang-Chi. Da Marvel. Pancadaria oriental. Com os poderes. Eu gosto demais desses negócios. E com o menino pequeno ainda, você tem que assistir os de desenho também. Então agora nós vamos ver Patrulha Canina. Por causa do meu menino. Tem que ver. Mas às vezes eu gosto mais que eles. Carros mesmo eu devo ter assistido 90 vezes. Relâmpago McQueen. Ixi, decorei as falas. Então presta atenção. Dá tempo de ter lazer. Dá tempo de fazer um monte de coisa, dá tempo de ter comunhão, dá tempo de fazer um monte de coisa. Por que não daria tempo para buscar a presença de Deus? Se isso é prioridade na sua vida, você não vai permitir que a sua rotina, o seu trabalho, a sua família, os seus hobbies, o que você gosta ou não de fazer, se torne uma justificativa para que você não busque a presença. E irmão, se tem coisa que não dá para disfarçar, é se você tem ou não a presença. Se você está ou não cheio do Espírito, não dá para disfarçar. Não dá. Esses dias eu estava vendo num programa, um vídeo que me mandaram, do Danilo Gentili. E um humorista estava lá, imitando um monte de gente. Político, artista, um monte de gente. E uma das imitações que ele fez foi do Cabo da Ciolo. Vocês lembram do Cabo da Ciolo? Candidato a presidente, né? Como que ele falava? Glória a Deus. E ele imitando o Cabo da Ciolo, igualzinho. Só que era sátira, de humor. E uma das coisas que ele quis imitar foi ele como um crente pentecostal, orando em línguas e rodando. E aí ele estava lá no programa, ele começou a imitar o Cabo da Ciolo e de repente ele começou a imitar como se ele estivesse orando em línguas e rodando lá. Riram muito. Mas você sabe, lá está vazio. É só uma imitação. Tinha presença de Deus isso? Nenhum. Presença de Deus você não disfarça. Ou você tem, ou você não tem. Não tem meio termo. Unção, realidade espiritual, não tem onde correr. Eu falei brincando aqui, mas estou falando sério, irmão. Nem eu, como diz o outro, sabia que eu tinha tanta ousadia, unção e poder, como Deus tem feito nesses dias, nessas lives. Estou chocado. Deus mostrando a vida do povo, um monte de profecia, um monte de coisa. Esses dias, acho que foi na quinta-feira, Deus me mostrou claramente
nitidamente uma pessoa que, porque ela é tímida diante de Deus em fazer pedidos para Deus, ela não pede nada para Deus. Ela é aquela pessoa que, se eu tiver o que comer, o que vestir, está tudo bem. Ela não tem ousadia para pedir nada para Deus. Por Deus mostrando, porque ela é desse jeito. O filho dessa pessoa de 10 anos de idade ficou do mesmo jeitinho, só que piorou um pouquinho, porque não pede para Deus e não pede nada para os pais também. E Deus mostrou: você tem na sua casa um filho assim, 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 menino moreno, de cabelo caracolado, e que seu menino não pede nada para você. Isso é porque você não tem ousadia de pedir as coisas para Deus. E você roubou a ousadia no coração do seu filho. E Deus me deu a visão e eu mandei. O que você acha que aconteceu? O irmão me mandou até a foto do filho. E literalmente era exatamente o que eu vi na visão. Eu falei: rapaz, eu sou crente demais, meu Deus do céu. O que é isso? Porque eu fico chocado, Cristo. Tem gente que fala o número do RG. Tem alguém aqui com o RG no número tal. Eu ficava babando. Deus me mostrou o RG, não. Me mostrou a fisionomia, até o cabelinho enrolado. Já estou aceitando. Agora presta atenção. Se você é alguém que valoriza presença, nada vai ser justificativa para que você ande por aí como uma lata vazia, que não tem nada da parte de Deus para falar. Irmãos, vou contar um negócio aqui para vocês. Você vê como eu era uma boa coisa. Antes de converter, já trabalhando com vendas, eu era alguém que literalmente detestava pessoas. Porque para mim, gente só dá trabalho. Era assim que eu pensava e falava. Não, gente é canseira demais, dá trabalho. Aí falava: você tem que ser supervisor, gerente. Eu falava: Deus me livre. Cuidar de gente canseira, não quer não. Deixa eu vender aqui, ganhar dinheiro. Já ganhava muito bem, vendi horrores, não estava nem aí para ninguém. E acontecia o que você acha? Eu estar no lugar, vendendo bem, ganhando muito dinheiro, e tem gente do meu lado passando necessidade. E literalmente eu não estava nem aí para ele. Que se lasca, quem mandou ser ruim para vender? É assim que eu pensava. E aí, quando chegou um dia, que foi o ápice do absurdo, da futilidade da minha vida, um dos vendedores que trabalhava conosco lá no estande chegou chorando compulsivamente no estande, chorando horrores. E aí o povo: o que foi? O que aconteceu? E aí ele falou, desesperado, ele falou: acabei de descobrir que a minha esposa está me traindo. E o cara chorando compulsivamente. E o povo: não, calma, o que é isso? Ele: não, minha vida acabou, o que vai ser de mim, do meu filho, minha vida desmoronou. E ele falando com o problema, e o povo tentando apacentar o coração dele, desesperado, ele falando de se matar. E aí literalmente isso me irritou de um jeito. Por quê? Porque ele estava atrapalhando minhas vendas. Aí eu virei para ele e falei: bicho, se você é corno, sua mulher traiu, o problema é seu, se mata, sai daqui, eu não tenho nada a ver com isso. Não fui eu que peguei sua mulher, nem conheço. Bicho, sai daqui, eu quero vender. Acredite, eu fiquei tão mal depois disso, com a vergonha de mim mesmo. Eu falei: rapaz, eu virei a escória da humanidade. Porque para mim uma venda é mais importante do que uma vida. Só que depois eu fui avaliar, o que eu falaria para ele? Eu não tinha nada para falar para ele. Eu era alguém vazio. Eu não tinha nem para mim, quanto mais para os outros. Hoje eu converti, nasci de novo. Sou pastor. Já peguei situações como essa. Mas hoje eu tenho algo da parte de Deus para falar. Hoje eu tenho uma palavra para gerar paz, para gerar ânimo, para gerar esperança, para gerar fé, para que eu possa de alguma forma ser útil nas mãos de Deus para a restauração dessa história, para que depois o testemunho se levante. Hoje, como diz o outro, vale a pena viver a vida que eu vivo. A outra que eu tinha antes de converter não vale a pena. Qual que é o problema? É que tem crente que nasceu de novo, com o nome escrito no livro da vida, mas que não tem nada para falar. Se alguém chegar diante dele com uma situação dessa, lá está vazia, não tem uma palavra da parte de Deus, não tem unção, não tem sensibilidade espiritual para ouvir Deus falando algo com ele e retransmitir a mensagem, não pode ser útil nas mãos de Deus. Por quê? Porque é alguém que não valoriza presença.
E eu quero te falar que você quer mesmo ser reconhecido como um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus? Dá um amém mais forte se você quer. Seja alguém que valoriza a presença. Que você separa tempo. Mas eu tenho que olhar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar de casa, cuidar de menino, eu tenho isso, tenho aquilo. Não tem problema, pode ter. Entope mesmo a sua agenda, vai com Deus. Desde que você separe tempo para buscar a presença de Deus, para relacionar com Deus. Eu já falei isso antes, vou repetir. Tem gente que fala, né, eu oro o dia todo. Eu e Deus, um e carne. Falo com Ele o dia todinho. Não serve, querido, não é assim que funciona. Um relacionamento saudável demanda tempo de qualidade exclusivo para o outro. Porque como eu falei, se não me engano foi semana passada que eu dizia esse exemplo. Está o marido, a esposa aqui, o marido aqui e a TV aqui. O marido está falando com a mulher e ele está assistindo TV, ela vai aceitar ele dividir a atenção dela com a TV? Não vai. É aquela coisa do Eu tenho um vídeo uma vez que eu vi de uma mulher que vai fazer o teste com o marido, ela fala isso. Olha, eu precisava arrumar tal coisa aqui em casa. E ele, E ele está na verdade vendo TV. E ela, olha, tem que não sei o que, tem que gastar tanto. E ele, Aí ela começou a desconfiar que ele não estava prestando atenção em nada que ela falou. Aí ela falou, tem que separar de você. Ele, Olha, eu estou te traindo com o outro. Por quê? Porque ele não está ouvindo nada. Resumindo, a atenção compartilhada, além de não ser uma comunicação efetiva, se torna um desrespeito. Não ache que varrer a casa, fazer comida, dirigir, trabalhar, orando, é o suficiente para você falar que tem um relacionamento com Deus. Para que você tenha presença, tenha unção, toque em Deus e seja tocado por Ele. Você precisa parar e entrar para o quarto em secreto. E o Pai que ouve em secreto o recompensará, a Bíblia diz. Você quer a recompensa do quarto? Sabe qual que é a recompensa do quarto? Presença. Você chega no lugar, o povo fala, não sei o que aconteceu aqui, mas alguma coisa mudou. Nossa, veio uma paz de repente, só porque você chegou, porque você carrega presença. Tem um problema difícil demais para resolver. Calma, vamos falar com o Neik, porque o Neik sempre tem algo da parte de Deus para falar. Por quê? Porque tem presença. Mas aconteceu agora a situação e é o fim. O que será de nós? Céus, vida, azar. O que você acha que vai aparecer para salvar? O Chapolin Colorado? Não, vai aparecer você, um homem ou uma mulher de Deus, com algo da parte do Senhor, para trazer paz, para trazer resolução, para trazer bom termo para a guerra. Mas você só vai ter isso se você for alguém que valoriza a presença de Deus. Se você for alguém que entende que tem valor, você parar tudo que você está fazendo para entrar na presença, para tocar em Deus e ser tocado por Ele. Pastor, então o negócio é buscar presença única e exclusivamente? Não. Não? Tem mais uma coisa? Tem. Porque as características de Davi, que o habilitaram para ser reconhecido como um homem segundo o coração de Deus, não foi apenas alguém que valorizou a presença. Ele tinha uma outra característica importantíssima, e que agradou o Senhor, e que foi isso que conseguiu fazer com que Deus ficasse surpreso. Irmãos, deixa eu te perguntar um negócio. Honestamente, você acha que dá para dar um susto em Deus? Ele é Deus. Você surpreender Deus é uma das coisas mais absurdas da galáxia. Mas a Bíblia diz que teve um dia que Deus ficou surpreso. Como assim, pastor? Pois é, porque teve um dia, sem ninguém falar nada, sem Deus nunca ter falado desse assunto com ninguém, não ter nenhum registro na palavra de Deus, nenhum homem que andou com Deus, que foi amigo de Deus, que tirou o povo do Egito, nenhum dos personagens da Bíblia conversaram com Deus sobre esse assunto. Mas teve um dia que Davi mandou chamar o profeta e falou para ele o seguinte: vou construir casa para Deus.
E aí o profeta falou: faz segundo o que está no seu coração. Por quê? Porque o profeta não é bobo. Falou: se ele vai construir casa para Deus e eu trabalho para Deus, capaz que vai ter um quartinho para mim. Por quê? Porque Natã, caso você não saiba, ele morava a 3 dias de distância de Davi. E a Bíblia fala que então Davi mandou chamar o profeta. Entenda agora, 3 dias para o profeta vir. Quando ele chega, Davi dá a notícia: vou construir casa para Deus. O profeta ficou feliz demais. O rapaz constrói mesmo. Esse tem de Deus. Bora construir mesmo, mas faz um tem top, como diz o outro, para ter uma suíte para mim. E aí ele felizão volta para casa. Agora você imagina Natã voltando para casa. 3 dias para voltar. A Bíblia diz que chegando em casa, imagina a cena, ele com a chave na mão para abrir a porta. Cansado, 6 dias de viagem, 3 para ir, 3 para voltar. Ele abrindo a porta, Deus falou com ele: Natã, imagina, até cai a chave nessa hora. Ô Senhor, pode falar. Aí Deus pergunta para ele: eu quero saber quem foi que falou para Davi que eu queria que construísse casa. Aí o profeta já tirou o time de campo, falou: eu não fui, tem nada a ver com isso. Como diz o outro, se deu ruim, problema dele, intrometido, fica tendo ideia, é isso que dá, fica aí pensando abobrinha. O profeta tirou o time de campo. O que Deus vira para ele e fala: eu quero saber como ele adivinhou. Meu Deus. Davi adivinhou algo que estava no coração de Deus, que Deus nunca tinha falado para ninguém. E aí então, para que ele não ficasse com a glória disso, de achar que ele adivinhou, e que o negócio na verdade era a construção em si, porque não era. O que Deus queria não era um homem que construísse casa para ele. Entenda agora, presta atenção aqui para você ter revelação do que Deus está te falando hoje. O que Deus queria não era um construtor de casa. O que Deus queria era um homem que priorizasse a casa de Deus. E aí quando Deus viu que achou esse homem, ele vai lá e então ele mostra que o importante na verdade não era a construção, mas sim o coração dele. E aí então ele fala: volta lá agora. Ai Deus, sério? Me dá uns dias aí, deixa eu descansar um pouquinho, depois eu volto. Não, volta agora. Imagina ele pegando a chave do chão, guardando no bolso e nem entrou em casa. Aí ele já volta mais 3 dias para dar uma nova notícia que Deus mandou dar para Davi. Qual que foi a notícia? Se você está pensando que vai construir casa para mim, eu é que vou construir casa para você, e o seu reino vai durar para sempre. Só que para Davi isso não foi novidade, lembra que eu falei? Porque lá atrás ele já sabia que o reino dele não teria fim, porque desde lá a casa de Deus já era prioridade para ele. E onde que você vê isso, pastor? Lá no Salmo 132, abre lá para mim. Salmo 132 foi escrito por Davi enquanto ele estava fugindo de Saul. Ele já era o rei? Não. Quem era o rei? Saul. Ele estava, a Bíblia diz, morando em tenda no deserto ou em cavernas. Mas presta bastante atenção, porque alguém que está sendo perseguido por um inimigo, que declarou que vai matar ele, alguém que ficava sendo traído o tempo todo. Por quê? Porque ele fugia para um lugar, montava tenda e falava: agora nós vamos ficar aqui. Algum dos que estava com ele ia lá para Saul para denunciar, falava: ó, Davi está escondido em tal lugar. E aí Saul ia para matar ele. Aí então Davi tinha que desmontar tudo e sair fugindo para outro lugar. E aí de repente, quando ele achava agora a vida vai quietar um pouquinho, outro traía ele, dava notícia, e ele tinha que sair de lá, esconder numa caverna, depois de novo no deserto. Olha que situação ele estava vivendo. E só para que você se encaixe na história, ele já era casado e já tinha filho. Olha aqui para mim, irmãos, vou fazer uma pergunta séria para você. Numa situação dessa,
Você não oraria pedindo para Deus para ter uma casa? Ai, Senhor, eu não aguento mais morar em tenda, nem em caverna, ter que ficar fugindo. Senhor, me dá uma casa. Me dá um lugar para eu morar, para eu poder amarrar meu jeguinho e acabar meus dias lá. Para eu poder ter paz na minha vida. Você não pediria isso? Ou você não pediria também a morte do seu inimigo? Deus, não estou aguentando mais não. Esse cara miserável, endemoniado. O cara era o rei. Ele que estabeleceu que quem vencesse o gigante ia ter um monte de coisa. Eu fui lá, venci. Na hora de receber todas as coisas, ele fica com ciúme de mim. O cara tenta me matar. O cara fica endemoniado. Eu toco a harpa, o demônio alivia a coisa. Ele nem para me valorizar, nunca voltou para agradecer. E agora o cara me persegue, está acabando com a minha vida. Ele não poderia ter orado pedindo para Deus levar Saul? Poderia. Mas presta atenção no que estava no coração de Davi. Salmo 132, versículo 1. Lembra-te, Senhor, a favor de Davi, de todas as suas provações, de como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó. Presta atenção, quais votos ele fez? Agora ele fala: não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso, nem darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Meu Deus. Ele resolve fazer oração para falar o seguinte: o que está no meu coração, o que para mim é prioridade, é casa para o meu Deus, é construir casa para o Senhor. Então presta atenção, porque aqui você vê as duas coisas que fizeram com que Davi fosse reconhecido como um homem segundo o coração de Deus. Ele era alguém que valorizava a presença e a casa do Senhor. Irmãos, eu vou falar algo, não vou ser leviano no que eu vou afirmar aqui, e nem estou jogando palavras ao vento para ver o que vai dar. Eu vou fazer uma afirmação na presença do Senhor, esse é o fato. Muitos não estão vivendo os sonhos de Deus para a sua vida, porque literalmente vivem como ímpios. Sendo crentes, vivem como ímpios. Pastor, o que é um crente viver como ímpio? É viver no pecado? Não. Como assim? Não é? Não. Um crente viver como ímpio não tem nada a ver com o pecado. O crente viver como ímpio é um crente que não valoriza o acesso que tem à presença de Deus e que não se preocupa com a casa do Senhor. Porque ímpio está preocupado com a presença de Deus, irmãos? Tá não. E ímpio está preocupado com a casa do Senhor? Também não. Agora tem muito filho de Deus que não valoriza a presença e a casa. Ao fazer isso, está vivendo como ímpio. E o pecado? O pecado nunca deixou de ter, querido. Pode valorizar a presença, pode preocupar com a casa, não tem jeito, vai ter pecado do mesmo jeito. Porque a carne não converte. Se você achar que o que te habilita a receber as promessas de Deus para a sua vida é o fato de você não pecar, você está lascado, filho. Acabou, você nunca vai desfrutar de promessa nenhuma. Porque se fosse o pecado que te impedisse de desfrutar de promessa, nenhum de nós nunca receberíamos nenhuma promessa. O que garante para você a promessa é a justiça de Cristo sobre a sua vida. E é você ter acesso à presença de Deus. Por isso que eu amo esse texto e quase todo culto eu falo ele. Romanos capítulo 5, versículo 1 e 2. Se quiser colocar aí bem, senão não precisa, porque eu sei de cor. Aleluia. E o que diz? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso. Acesso ao que, pastor? Presença. Presença. A essa graça, o que é a graça que você tem acesso? Poder entrar na presença. Um Deus que é santo, que é puro, que é justo, recebe você na presença dele. Uau! É muita graça um negócio desse.
Agora me fala, você tendo acesso a isso, por que você não valorizaria algo tão valioso, tão precioso? Porque se você tivesse um amigo riquíssimo, e que é extremamente generoso, toda necessidade que você tivesse, se você pudesse ter acesso a ele, você ia aproveitar esse acesso para ir lá pedir dinheiro para ele. Verdade ou não é? Lógico que ia. Você tem um amigo que é bilionário. Eu tenho amigo bilionário. Não estou brincando não. Sabe o que é 1 bilhão? 1.000 milhões. Se o cara me der vai mudar alguma coisa? Vai ficar com 999 ainda. Continua rico. Só que os que eu conheço não tem só um, não, tem mais de um. Então acredite, bilionário, é dinheiro demais, você não dá conta de imaginar o tanto de dinheiro que é isso não. E eu tenho acesso, sou brother, como diz o outro. Estou com moral na quebrada. Louvo a Deus que não precisei usar esse acesso para falar, mano, ó, roxou o trem aqui, me ajuda. Mas acredite, não teria problema de fazer. Mas presta atenção, muito mais do que amigo bilionário, eu tenho acesso ao Deus Altíssimo, ao Senhor dos Senhores, Criador dos céus e da terra, dono do ouro e da prata. Que eu vou ficar gastando tempo pedindo ajuda para homens? Eu tenho o Senhor. E você também tem, querido. Você também tem. Por que você não valorizaria esse acesso ao Senhor? A presença do Senhor. Mas vamos avançar, porque presta atenção no que eu vou te falar agora. Pastor, o negócio é porque Davi veio na época certa, pastor. A época que a arca tinha sido tomada. E aí então ele valorizou ir buscar a arca, e pronto, por causa disso, só porque ele trouxe a arca, porque era hora de trazer mesmo, ele então foi reconhecido. Você acha que foi isso? Não foi não. Por quê? Porque lá em 1 Crônicas, capítulo 13, versículo 3, ele está reunido com o exército, ele mandou chamar os príncipes, os levitas, os sacerdotes, ele fez uma reunião para geral, para falar o quê? Nós precisamos buscar a arca de volta. Ele convenceu o povo, e o povo foi unânime com ele. Mas por que ele falou isso? 1 Crônicas 13, 3. Ele fala o seguinte: tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul, nós não nos valemos dela. Nos dias de Saul a arca já tinha sido tomada, mas Saul não preocupou de buscar a arca. Saul não preocupou. Saul não se valeu da arca, não deu valor na arca. O que a arca simboliza, irmãos? Presença. A arca era onde o Senhor se manifestava. A arca dentro do Santo dos Santos era onde o Senhor falava diretamente com Moisés. Era onde o sumo sacerdote entrava para ter relacionamento com Deus. A arca hoje é um móvel para nós, irmãos? Não, aponta para quem? Para o Senhor Jesus. O Senhor Jesus é essa presença manifesta. É o Emanuel, Deus conosco. Amém, irmãos? Agora olha o que mais aconteceu. Você precisa entender que Davi, ele não estava interessado apenas no amor de Deus, que é maravilhoso, mas ele queria que Deus tivesse prazer nele. Por quê? Porque tem filhos que estão preocupados em deixar o pai feliz e orgulhoso, enquanto outros estão satisfeitos apenas por serem filhos. Davi foi alguém que preocupou em fazer aquilo que agradava o pai. E quando ele é reconhecido como alguém que agradou o pai, o que você acha que aconteceu? As promessas se expandiram, o reino perdurou, e o próprio Senhor Jesus veio da sua descendência. Irmãos, eu quero falar algo para você aqui hoje, na presença do Senhor. Vou liberar uma palavra profética para você aqui agora. Tem coisas que você estava buscando diante de Deus, promessas que o próprio Deus tinha dado, que pode ser que demoraram 13 anos para se cumprir na sua vida, assim como foi na vida de Davi. Mas a partir de agora, você vai ser alguém que vai valorizar a presença de Deus e a casa de Deus. E assim como foi na vida de Davi, você vai sentar no trono, você vai receber a promessa, você vai desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para fazer na sua vida, e nada mais vai ser justificativa para você, para que você não tenha presença. E aí então Davi tomou uma decisão.
Qual que foi a decisão? Ele falou, nós vamos buscar a arca. Ele resolveu, está resolvido, nós vamos buscar a arca. E a Bíblia diz que ele foi buscar. Agora é interessante, porque para buscar a arca, não precisava de guerra. Porque a arca já tinha sido entregue pelos filisteus. Eles tinham roubado, aconteceu um peteco todo, não vai dar tempo de eu contar tudo isso para vocês aqui agora. Mas por fim, por ver que eles foram amaldiçoados, o povo filisteu, porque eles tinham tomado a arca, eles devolveram a arca para o povo de Deus. Mas eles devolveram e não mandaram entregar lá na capital, lá em Jerusalém. Mandaram entregar no primeiro povoado que tinha. Falou, é o seguinte, a arca é dos judeus, esse negócio só deu confusão para nós, enquanto ficou aqui foi só canseira, então é o seguinte, vamos devolver esse negócio. E aí eles colocaram em carros de boi e mandaram entregar. E a Bíblia diz que a arca chegou na casa de Abinadab. Presta atenção, porque a notícia rapidamente chegou lá em Jerusalém. Saul, os filisteus devolveram a arca. Agora ela está lá na casa de Abinadab. O que Saul poderia ter dito? Bora buscar ela agora. Ou então, Saul, você assumiu o reinado, era para a arca estar aqui, ó, mas não está porque foi tomada e agora ela está lá na casa de Abinadab. E aí, o que você vai fazer como rei? Qual que você acha que tinha que ser a resolução dele? Vamos buscar a arca. Agora você quer saber de negócio? Sabe quanto tempo a arca ficou lá na casa de Abinadab? 20 anos. Sabe o que é uma arca na casa de uma pessoa por 20 anos? É um sinal. Tô nem aí para isso. Deu para entender? Tô nem aí. É um móvel místico. Isso daí é bobagem. Tô nem aí para isso não. Pega para você. É aquela coisa, tô com um negócio seu que mandaram te dar. Que é? Tal coisa. Não, vou lá buscar não. Fica para vocês tem. Porque tem presente que se anima de buscar, se você dá valor, não é? Teve um dia que um vendedor que trabalhava comigo na empresa, ele ganhou um presente da editora Globo, um carro. Só que a Globo falou, não vou entregar. E para entregar, se mandar de cegonha, R$ 1.500. Só que isso, 2006. Ele falou, 1.500? Não, vou buscar. Fica muito mais barato. E ele saiu de Goiânia, pegou um ônibus, foi para São Paulo, pegou o carro e voltou dirigindo. No total lá, na época não tinha pedágio e tal, ele gastou uns R$600, economizou. E ele foi daqui até lá buscar, por quê? Porque era um carro. Ele deu valor no presente. Deu para entender? E se falar, você ganhou um livro, vai lá em São Paulo buscar, você ia? Por causa de um livro? Vou não, não vale a pena. Você não atribui valor ao ponto de você querer gastar desse tanto só para ir buscar isso. Deu para entender? Por que Saul não foi buscar? Porque não valorizou a presença. E porque ele não valorizou, perdeu. E qual foi a primeira coisa que Davi resolveu fazer a partir do momento que ele virou rei? Irmãos, não foi a segunda coisa. Não foi no segundo dia como rei. Sou rei? Assumi, agora sou rei? Beleza, manda chamar os príncipes, as tribos, manda chamar os sacerdotes, manda chamar os levitas, eu tenho uma primeira missão como rei. Qual que é a missão? Nós vamos trazer a arca. O que é isso? Mostra o valor que ele dava para a presença, o valor que ele dava para a arca. Só que aí ele não sabia como fazer. Ele tinha ouvido a notícia de que quando os filisteus foram devolveram em carro de boi. E ele achou que então esse era o jeito de fazer. E aí então ele manda os carros de boi e ele vai junto com a comitiva para buscar na casa de Abinadab. Um dos filhos de Abinadab vai junto com a comitiva levar a arca. Por quê? Porque é um móvel da minha casa. Como diz o outro, eu já vi gente que fez isso. Estou com a geladeira para doar. Manda alguém que venha aqui em casa. Eu não vou dar não, eu não vou levar não. Mas se tiver alguém que busque, pode vir buscar aqui. Vocês já viram gente fazer isso? Só que ele é gente boa. Ele está dando a geladeira, mas ele ainda ajuda a carregar para colocar no carro. Porque tem uns que nem ajudam, né? Eles falam, não, pega aí, eu já estou dando, não vou ajudar a carregar não. Tem uns que ajudam. E a Bíblia diz que o filho de Abinadab foi ajudar a levar a arca. Quem que era ele? O nome dele? Uzá. E o que é que aconteceu? No caminho então, a Bíblia diz que o carro de boi tropeça e a arca ia cair. E aí Uzá colocou a mão para segurar a arca. O que aconteceu com ele, irmãos?
morreu. Porque a arca tombou e esmagou ele? Não, ela não mataria ele não se ela caísse. Ela era um pouco maior do que 2 caixas de som desse aqui. Se caísse podia machucar, mas matar não matava não. Ele morreu de encostar nela. Agora olha que loucura, ele viveu 20 anos com ela em casa. Ele era filho de Abinadab. Você acha que ele não encostou nela vez nenhuma durante os 20 anos? Certeza que encostou, mas não morreu. Por quê? Porque agora Deus queria nos ensinar algo. Presta atenção. O que significa o nome Uzá? No original você vai ver os nomes na Bíblia, nada são por acaso. Todos os nomes na Bíblia têm significado. E para o povo hebreu isso é muito importante. O nome Uzá significa força. E aqui deu ruim. O projeto de trazer a arca deu ruim. Por quê? Para ficar claro que você nunca vai ter a presença de Deus baseada na sua força. Nunca. Nessa hora que teve a morte, não foi só Uzá, teve outro que morreu junto, Iaô. Morreu os dois, aquele climão. Aí agora e agora? Como que a gente leva a arca? Eles não sabiam como fazer. Davi ficou triste. Gente, o menino foi ajudar, morreu. E agora? Vai morrer todo mundo. Chegar lá em Jerusalém não tem mais ninguém. Como que nós vamos fazer? Nós vamos ter que deixar a arca na casa de alguém. Olha que loucura. Acabou de morrer um porque encostou na arca. E aí, quem quer receber ela em casa? Tá doido, esse negócio é radioativo. É uma criptonita. Vou encostar, vou morrer. Imagina alguém que tem filho pequeno. Fala, rapaz, lá em casa eu até queria. Podia até deixar quieto lá, mas meus filhos eu conheço eles. Eles iam brincar de esconde-esconde debaixo dela. Eles iam pular em cima dela, ia esconder dentro dela. Ia morrer 20 vezes cada um. Mas teve um que quis a arca na casa dele. E a Bíblia diz que Obed-Edom recebeu a arca na casa dele. E Flávio Joséfo, para quem não conhece, ele é o maior historiador da história da humanidade a respeito dos hebreus. Escreveu vários livros, dedicou a vida a estudar os hebreus, o povo hebreu. Tem muitos livros, muitos estudos, muita coisa publicada e assim, o mais rico em detalhes de tudo. E Flávio Joséfo, ele atestou a respeito de Obed-Edom. Por quê? Porque em cada estudo que ele fazia uma pesquisa genealógica. E com todo o contexto histórico, geográfico, econômico, político. Tanto que quando você vai hoje estudar, e eu dou aula no seminário sobre profetas menores, uma das matérias que eu mais gosto de dar, todo semestre, e esse semestre vou dar 2 vezes a mesma matéria para turmas diferentes no seminário. Quase todo o estudo geográfico, político, histórico e econômico é feito baseado no que Flávio Joséfo descobriu. Certo? Só para dar um tanto que esse cara foi sério no que ele fez. E Flávio Joséfo, nos estudos dele, ele atesta que Obed-Edom era alguém extremamente pobre. Porque a região onde ele morava não tinha nada. O que plantava não dava. Não tinha nada para furar o chão para tirar. Não tinha ouro. Não dava plantação. E não tinha pasto para animais poderem comer. Então literalmente ele vivia a míngua. Ele era aquelas casas que você vê hoje, a imagem no agreste do Nordeste, aquela casinha de barro que não tem nada. Povo desnutrido, você consegue imaginar? Esse era Obed-Edom. Mas sabe o que a Bíblia diz que aconteceu com ele? O que você acha que aconteceu com ele? A Bíblia diz que teve algo que aconteceu. A arca ficou na casa dele 3 meses. Cadê? Eu tinha separado esse texto aqui, deixa eu ver se eu acho. 2 Samuel capítulo 6, versículo 11. 2 Samuel capítulo 6, versículo 11. Olha o que a Bíblia diz. 2 Samuel 2 SM 6, 11. Tem que ser junto, 2 e SM junto, não dá espaço não. 2 SM 6:11, isso. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-Edom, o geteu, 3 meses. Quanto tempo, irmãos? E o que aconteceu? E o Senhor o abençoou e a toda a sua casa.
Quer saber algo que Flávio Josefo descobriu depois a respeito de Obed-Edom? Que ele se tornou riquíssimo. Saiu da extrema pobreza e em 3 meses ficou riquíssimo. E o riquíssimo, para alguém como Flávio Josefo, que fez a história dos hebreus inteira, que dedicou 63 anos da vida dele só para estudar esse povo, para ele atestar que alguém ficou riquíssimo, era literalmente no padrão assim de Elon Musk, multibilionário, ficou riquíssimo em 3 meses. Sabe por quê? Porque ele priorizou a arca, ele guardou a presença. Eu quero te falar mais uma vez, não viva como os ímpios. Os ímpios não valorizam a presença. Os filhos deveriam priorizá-la. Você tem acesso à presença de Deus, dê valor nisso. E na medida que você valoriza a presença, acredite, existe um nível de bênção que é liberado sobre a sua vida. E em pouco tempo sua história pode mudar. Agora eu vou falar outra coisa para vocês não vão ficar chateados comigo. Mas é um fato constatado do dia a dia do que eu vivo. Eu cuido dos empresários, são 2.600 empresários na videira em Goiânia, Aparecida, e quase 10 mil em todos os empreendedores radicais global, juntando aí os 40 e tantos grupos de WhatsApp que eu cuido, com gente literalmente do mundo todo. Aí, empresário tem problema, irmãos? Tem. E não são pequenos não, são enormes. E aí também cuido dos desempregados. Chegamos a ter ao mesmo tempo, simultaneamente, 3.800 irmãos nos grupos de WhatsApp, membros da videira que estavam precisando de emprego. Hoje eu louvo a Deus porque são 415, 420 mais ou menos apenas. Muitos já conseguiram, em nome de Jesus, logo mais nós vamos zerar isso. Agora você sabe algo que eu vou te falar e é um fato? Que no meio dos problemas dos empresários, no meio do desemprego, daqueles que estavam passando às vezes necessidade, muitos me procuravam angustiados, desesperados. Pastor, olha isso, estou com um problema, minha empresa vai quebrar. Pastor, olha a situação que eu estou. Pastor, estou desempregado. Qual que você acha que é sempre a primeira solução que eu, como homem de Deus e como pastor, sempre dou para todos? Qual que você acha que é? Vamos orar. O que você acha que acontece? O povo fica nervoso comigo. Orar? Ah, pelo amor de Deus. Não, isso daí eu tô careca de saber, ué. Isso daí eu já faço todo dia, o dia todo. Eu preciso de algo a mais, Adanilton. Eu preciso da fórmula, os 7 passos do sucesso. Eu preciso de uma dica poderosa de emprego. Você ligando para alguém falando, é para contratar ele, porque é da igreja. É isso que eu estou precisando, não é orar não. Por que ficam nervosos quando eu falo que vou orar? Porque não acreditam no poder da oração. Irmãos, eu vou falar um negócio para você. Se você guardar isso no seu coração, sua vida nunca mais vai ser a mesma. O que de mais poderoso nós podemos fazer na nossa vida se chama oração. Porque oração, eu brinco falando, oração é um apelar. Eu apelei, quer saber? Apelei, vou chamar meu pai. Deu para entender? Eu estou tentando resolver. Rapaz, até tentei resolver com você. Nós conversamos, eu achei que a gente ia entrar no acordo. Não teve acordo? Beleza, espera aí, vou chamar meu pai. A oração precisa ser, não aquilo que você faz como obrigação só para não falar que não orou, mas é literalmente aquilo que você faz onde toda a sua esperança está depositada. Eu creio que se eu invocar a presença, se eu colocar na presença do Senhor, a arca que está posta pode mudar a minha história. As portas vão se abrir, os milagres vão acontecer, a solução vai vir e minha vida nunca mais vai ser a mesma. Obed-Edom entendeu que tinha um valor em receber a arca.
E isso mudou a história da vida dele e das próximas gerações da história dele. E eu quero declarar para você, querido, amado e precioso irmão que está aqui hoje, você colocar no seu coração como prioridade, buscar a presença de Deus e valorizar a casa de Deus, não só vai abençoar a sua vida, mas vai abençoar as próximas gerações da sua família. Você e a sua casa servirão ao Senhor, e os seus filhos, seus netos, os filhos dos seus netos vão desfrutar da bênção do Senhor que você recebeu hoje, em nome de Jesus. Aleluia, oh glória a Deus. E para finalizar, irmãos, tinha algo a mais ainda na arca. Ela virou algo muito perigoso. O último que tentou encostar morreu. Só que agora ela está lá na casa de Obed-edom e não tem jeito, eu não vou largar ela lá 20 anos igual ficou na casa de Abinadab. Então Davi falou, nós temos que descobrir o jeito certo de trazer a arca. E aí então ele foi estudar o que a palavra de Deus dizia que tinha que ser a forma que eles levavam a arca de um lugar para o outro depois que ela foi criada. Então ele descobriu que os levitas tinham que levá-la, e que junto com o carregar a arca precisava haver sacrifícios. E aí olha que interessante, porque a arca estava na casa de Obed-edom. Vamos descobrir o significado do nome de Obed-edom? O significado, em hebraico, do nome Obed significa servo. Então lá em Israel, se você for servido enquanto eles fizerem um colete para você de servo, atrás vai estar escrito Obed. Deu para entender? Significa o quê? Servo. E Edom significa vermelho. É a palavra de vermelho. Em português você fala vermelho, em inglês você fala red, e em hebraico você fala Edom. E aí então o nome Obed-edom seria servo do vermelho. Não teria muito significado. Mas Edom, presta atenção, todas as palavras no hebraico têm raízes. É a que deu origem. Edom veio de Dan. A palavra Edom veio de Dan. E o que significa Dan? Sangue. Sangue. Então quando você introduz a origem disso no nome de Obed-edom, como que ele fica? Servo do sangue. Então a revelação por trás disso. Porque sabe o jeito certo de carregar a arca? Derramando sangue. Precisava haver sacrifício. Hoje nós precisamos ainda fazer sacrifício de animais, irmãos? Não, por quê? Porque teve um dia que o último sacrifício foi feito, e naquele dia toda a dívida foi quitada, e de lá da cruz foi feita uma proclamação: Tetelestai, está consumado, está tudo pago, não precisa mais sacrificar, a conta foi quitada. E agora então, para que você pudesse ter a arca, antes o sacrifício tinha que ser feito, mas agora eu, Jesus, estou me entregando como sacrifício, para que agora todo tempo você tenha a arca na presença, todo tempo você tenha acesso à presença. Só que aí então o que Davi fez? Ele entendeu. O jeito que Deus tinha estabelecido é que os levitas precisavam carregar a arca no ombro. 4 levitas pegariam a arca como se fosse por varais, 2 barras atravessadas, e eles então carregariam, cada um 2 e 2, carregando a arca. E precisava haver os sacrifícios, mas presta atenção, porque não estabelecia quantidade de sacrifícios. Na época de Moisés, no deserto, carregando a arca, eles faziam um sacrifício por dia. Mas Davi falou, já que é para ter sangue, nós vamos fazer o seguinte: cada 6 passos, nós vamos sacrificar. Cada 6 passos que os levitas derem com a arca, nós vamos sacrificar um novilho cevado. Sabe qual que era a distância da casa de Obed-edom até Jerusalém? 12 quilômetros. Eu fui fazer uma pesquisa, quantos passos nós damos por quilômetro, a média universal medida são 1.205 passos. Vezes 12 quilômetros, dividido por 6, foram sacrificados mais de 2.400 animais naquela ocasião. O que é isso? Não envolveu apenas fazer do jeito certo, que era carregando a arca. Envolveu também um sacrifício. E esse sacrifício não foi só do sangue, mas foi do que custou em dinheiro também aquilo. E aqui eu vou falar de novo, porque os ímpios têm um estilo de vida que os crentes não deveriam ter de jeito nenhum.
porque eles não valorizam a presença e não investem na casa. Não investe. Você vê ímpio preocupado se vai colocar porcelanato no Buriti? Você vê ímpio preocupado se vai faltar dinheiro para pagar salário de pastor? Pelo contrário, o ímpio faz é zombar do crente que dá dízimo e oferta. Ah, vai lá sustentar pastor, seu trouxa. Agora o problema não é o ímpio pensar isso, porque ímpio faz coisa de ímpio mesmo. O problema é o crente pensar isso. É o crente que não valoriza a presença e não investe na casa. Você sabe, quando Salomão foi construir a casa, o templo, ele não fez de qualquer jeito. Ele não fez, vamos construir aí. Não. Foi o que tinha de melhor, de mais caro. Foi a construção mais poderosa e cara da história da humanidade até então. E agora, o que isso fala? Fala de você ter disposição de sacrificar. Agora presta atenção, porque tem um outro caso onde 2.000 animais foram sacrificados. Isso não está no esboço, Deus falou comigo hoje de tarde preparando a palavra. Teve um outro caso, que a Bíblia diz que Jesus chegou num lugar, você lembra onde foi? Lá em Gandara. E quando ele chegou lá, quem estava lá? O endemoniado gadareno. E quando o endemoniado correu na direção dele, o povo já assustou achando que ele ia matar Jesus, porque ele quebrava as correntes, morava no cemitério. Imagina, tanto que esse cara era terrivelmente possesso. E quando ele chegou perto, ele se jogou no chão, e os demônios clamaram contra Jesus, falando: o que você veio fazer aqui? Você vai nos destruir, vai nos mandar para o abismo. Faz isso não, deixa a gente entrar nesses porcos. E aí então Jesus deixou. Quantos porcos eram? 2.000 porcos. Olha o tanto de demônio que aquele homem tinha, porque os demônios saíram dele e encheram 2.000 porcos. Só que curiosamente, o que aconteceu com os porcos? Se jogaram do precipício. Resumindo, não teve para onde correr, eles foram jogados no abismo. Mas ali custou a salvação de apenas um homem, custou 2.000 porcos. A valor de hoje, sabe quanto custaria 2.000 porcos? Aproximadamente entre 1 e 1.100.000 reais. E 2.400 novilhos, quanto que você acha que custaria? Os fazendeiros aqui que mexem com gado, milhões. Presta atenção, deixa eu te falar algo. Olha aqui para mim. Salvar vidas custa. O que nós fazemos como igreja custa. A grande questão é que nós não estamos esperando que os ímpios se preocupem com a salvação dos outros ímpios e decidam investir na casa. Quem precisa fazer isso são os filhos que têm um coração alinhado com o coração de Deus, que valorizam a presença e amam a casa do Senhor. Hoje em dia está na moda falar que é contra a igreja. Não precisa ter igreja, que bobeira, eu sou desigrejado. Eu tenho o mesmo relacionamento com Deus e não preciso de igreja. Isso é uma loucura. Por quê? Porque a própria Bíblia diz que Jesus estaria edificando a sua igreja. Quando os discípulos falaram, quando Pedro falou: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, o que Jesus falou? Sobre essa pedra, sobre essa afirmação eu vou edificar a minha igreja. A igreja ainda já parou de ser edificada, irmãos? Não, ainda está sendo edificado. O próprio Cristo está edificando e permitiu que a gente participe disso. Olha que privilégio. Você está envolvido em algo que o próprio Cristo está fazendo. Você está envolvido em algo que está no centro do coração de Deus, que o próprio Deus quer, mas que nunca tinha pedido, mas que Davi descobriu e surpreendeu o Senhor. E hoje, o que é que você tem que fazer? Colocar na agenda, priorizar a presença de Deus e valorizar o benefício de você ter uma casa. Irmãos, eu falo isso, eu falo sério. Ora todo dia agradecendo, irmãos. Agradece a Deus pela igreja que você congrega. Agradece a Deus onde Deus te colocou. Por quê? Porque aqui estamos pregando palavra de Deus para você. Aqui estamos te colocando cada dia mais na presença, para desfrutar da presença, para ter revelação do valor que tem a presença. Aqui não tem ninguém com o chicote na mão batendo nas suas costas, falando para você que o seu pecado é o problema, porque não é. Então eu posso pecar. Eu não preciso nem explicar para você que o pecado é uma latada, que o pecado causa prejuízo,
que nunca você vai ficar feliz no meio do pecado. Mas por que eu não preciso explicar? Porque o próprio Espírito Santo de Deus testifica no seu espírito aquilo que vale a pena ou não você fazer. É Ele que te ensina, e quando você peca é Ele que te constrange. Mas Ele não te constrange com medo de te amaldiçoar. Ele não te constrange com medo de te jogar no inferno. Ele te constrange com amor e aceitação, te falando, mesmo depois de ter feito tudo isso de errado que você fez, você ainda tem acesso à presença. Por quê? Porque você é justificado pela fé e não pelo que você faz. Então quando você entende que você tem acesso à presença, indiferente do que você faça, naturalmente você quer deixar de fazer aquilo que não é bom, aquilo que entristece o Senhor. Mas também, presta bastante atenção aqui, você não pode ser um crente que não quer apenas deixar de pecar, porque você sabe que o pecado entristece a Deus. Você quer então deixar de pecar, porque você não quer deixar Deus triste. Os filhos não querem viver os seus dias apenas não deixando o pai triste, mas eles querem gastar sua vida para deixar o pai mais feliz que seja possível o pai ficar. Davi gastou os dias dele preocupado com a casa, preocupado com a presença, valorizando a presença. E na hora que a Bíblia diz que então ele foi lá, levando a arca de volta para a cidade, ele foi triste, irmãos. Ele foi triste, abatido, cansado. Essa obra está acabando comigo. Esse negócio de carregar a arca, ter que sacrificar, olha o tanto que eu estou tendo que gastar dinheiro, 2.400 bezerros, olha o tanto que está custando. O que vai ser de mim? Você acha que Davi estava assim? Estava não, a Bíblia diz que ele dançava com toda a sua força. Dançava feliz, empolgado. Por quê? Porque aquilo que tinha um valor muito maior do que cabeça de gado, muito maior do que dinheiro, muito maior do que reputação, era a presença. E agora ele estava trazendo ela para casa. Oh, meu querido irmão e minha irmã, eu quero te fazer uma proposta nessa noite. E a proposta que eu quero te fazer, foi por isso que eu deixei a oferta para o final. Não é porque eu vou fazer apelo aqui para você sacrificar 2.400 bezerros aqui, não, pode ficar em paz. Tem alguns que tem 2.400 bezerros, ou 2.400 reais, ou sei lá o que você, para você seria um grande sacrifício. Minha proposta para você não é vir sacrificar aqui não, o sacrifício já foi feito lá na cruz. A minha proposta para você é que você venha a partir de hoje, não só nessa oferta agora. Por isso que eu deixei a oferta para o final. Não é para tirar uma melhor oferta, para arrecadar mais, não. É porque a partir de hoje nós vamos mudar a nossa forma de ofertar nessa igreja. Nós vamos fazer isso dançando. Nós vamos fazer isso alegres na presença do Senhor. Nós vamos fazer isso como Davi fez, como aqueles que sabem que a presença e a casa de Deus é o que está no coração do Pai, e é um grande privilégio estar envolvido em algo tão poderoso assim. Então você não vai vir com a sua oferta. Arruma um envelope para mim aqui, alguém, só para não agachar aqui, porque vai que eu caio aqui, passar vergonha na frente de vocês. Então você não vai pegar a sua oferta, colocar no envelope e vir ofertar como quem apenas cumpre tabela de algo que você aprendeu desde pequeno, que tem que ir na igreja e não pode ir de mãos vazias, você tem que dar alguma coisa. E você vai lá e joga algo lá. Você não vai fazer isso mais não, amém? Sabe como que você vai vir? Olha aqui para mim. Sabe como que você vai vir? É hora de ofertar. É hora de mostrar para Deus o quanto eu valorizo a presença e o quanto eu valorizo a casa. Então eu vou dançando, eu vou me alegrando, eu vou passando vergonha, porque é isso mesmo, não sei dançar não. Eu vou passando vergonha, eu vou puxando trenzinho. Por quê? Porque eu estou feliz pelo privilégio de fazer parte dessa família, pelo privilégio de mostrar para Deus com a minha vida, com o meu testemunho, o quanto eu valorizo a presença, o quanto eu valorizo a casa. E aí olha aqui para mim, olha aqui para mim. Quando você entende isso, ninguém vai ter que te convencer a fazer nada. Ninguém vai ter que vir aqui pegar microfone para convencer você que você tem que ser dizimista e ofertante. Ninguém vai ter que vir aqui para convencer você a separar tempo na sua agenda para orar e buscar a presença. Quando você entende o privilégio que você tem de poder ser reconhecido como um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus,
você não vai perder nenhum dia da sua vida sem buscar a presença e sem amar a casa. Amém, irmãos? Quantos entenderam o recado? Como que você vai vir ofertar a partir de agora todas as vezes? Dançando e celebrando na presença do Senhor, amém? Então antes da música da oração, que é aquela que nós combinamos, é uma música de celebração primeiro. Então toca o som aí, tem agitado um forró gospel. Vamos ficar em pé? Vamos ficar em pé enquanto vai tocando. Calma aí, não é para trazer ainda não. Eu vou dar a batida aqui, ó. Nas palmas. Coração, Senhor. Vamos, mais forte. Todo meu interior. Como que você vive? Só pra exaltar teu nome. Tu és o único Senhor. E agora, dançando e pulando, saia do seu lugar, traga a sua oferta diante do Senhor. Festa. Há uma chuva preparada para aquele que busca. Os dizimistas, permaneçam aqui na frente para eu orar por você. Venha dançando e continua dançando. Os dizimistas ficam aqui dançando para aquele que busca. Seu amor de mim, não há nada que eu tenha que eu queira mais que a ti. Toma o teu lugar, pulando, recebe a minha adoração, Senhor. Te entrego todo o meu interior. A mão agora, a mão pra cima, para seu nome. Tu és o único Senhor. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Calma que nós não acabamos ainda. Eu vou orar abençoando a todos. Mas primeiro, vamos orar pelos dizimistas. Estende suas mãos para cá. Pai, eu abençoo esses irmãos. E declaro que assim como Davi, eles amam a casa do Senhor. E eles investem, retribuem, semeiam, dizimam, ofertam apenas e exclusivamente por amor. Em nome de Jesus, abençoe-os. Aleluia, glória a Deus. E agora presta atenção, para finalizar o nosso culto, nós vamos virar uma chave aqui. Olha aqui para mim. Nós vamos virar uma chave. Por quê? Porque não podemos desprezar oportunidades diante de Deus. Então me dá mais 3 minutinhos apenas. Nós vamos mudar agora o tom. Nós estávamos numa música de celebração, nós vamos agora para um outro tipo de música. Só que agora você vai ter a oportunidade de, assim como Davi, alinhar o seu coração a Deus, amém? E você vai fazer um compromisso com o Senhor. Você vai pedir para o Senhor, você vai clamar diante do Senhor que você quer gastar os seus dias amando e valorizando a presença. A presença. E aqueles que não são batizados do Espírito Santo vão ser cheios do Espírito. Aqueles que são vão fluir no Espírito. E você vai sentir o poderoso toque do Todo-Poderoso na sua vida. Então feche os seus olhos agora. Comece a orar agora. Nós vamos encerrar esse culto ainda daqui a pouquinho. Agora você vai orar e vai ser poderosamente tocado pela presença do Senhor. Oh Espírito Santo de Deus, vamos orando, irmãos, vamos orando. Vai gerando ambiente. Oh Espírito Santo de Deus, aqui está, ó Pai, seu povo. O povo que ama a presença, o povo que valoriza a presença, o povo que ama estar aqui na sua casa e juntos como família celebrarmos, louvarmos, adorarmos o Senhor. Oh, shakatalabalabaceira que terebalabas, rialabassuri anderebalabaceira que terebalabassou, rebalabassuri anderebalabaceira que terebalabassou, cotorobaceira que terebalabas. Oh, Espírito Santo de Deus.
olhos para a presença. Volte os seus olhos para a presença. Oh, valoriza a presença. Entra na presença. Mergulha na presença. Toca nele. Toca nele. Toca nele. Oh, sim, sim, sim. Oh, vai orando em línguas. Vai orando em línguas. Deixa fluir no seu interior um cântico espiritual. Vamos, vamos, vamos. Seja cheio de poder, seja cheio de vida, seja cheio de alegria na presença do Senhor. Sim, sim, sim. Quantos querem ver a face? Quantos querem ver a face? Você quer mais dele, então pega. Você quer mais dele, então recebe. Oh, sim, sim, sim. Oh, seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio. Oh, mais, 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 mais. Veja, veja, veja o poder, veja a presença, veja, toque, seja envolvido pela Shekinah, seja envolvido pela fumaça da glória do Deus vivo. Oh, oh, o Senhor está enchendo o seu coração de amor pela presença, de valorizar a presença, de ter prazer na presença, de buscar em cada dia, e assim como Davi declarar que um dia em sua casa vale mais do que 1000 em outro lugar. Um dia na presença vale mais do que uma vida inteira fora dela. Oh, você quer ter vamos, vamos. Vem, derrama. Vem, derrama. Oh, sim, sim. Oh, chacatalabassore andere balabasse de que tere balabas. E alabassuri andere balabassoro cotorou você de que tere balabas. Oh, você está sendo cheio da presença, do poder, da vida aqui na casa, como família. Mas existe também uma medida de poder aguardando você lá no seu quarto, aguardando você em todas as oportunidades onde você se prostrar diante do Senhor e buscar a presença. E é assim que você vai viver todos os dias da sua vida, como Davi declarando que um dia em sua casa, um dia na presença vale mais do que 1000 em outro lugar. Oh, aleluia! Glória a Deus, aleluia! Dá uma salva de palmas para o Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Que Deus te abençoe poderosamente. Enche o seu coração de amor pela presença e pela casa de Deus, e que você seja reconhecido como um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus, em nome de Jesus. Vá em paz, que Deus abençoe os irmãos, aleluia.